Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal de José. Chegamos a mais de 150 mil inscritos, uma proeza para um espaço que começou um pouquinho mais de um ano, né? É muito legal estar juntando tanta gente como você. Cada pessoa que está aqui, para mim, é muito importante e é importante para o Brasil. A gente precisa de muita gente refletindo. Nós vamos ter aí pelos meses à frente situações muito complicadas no Brasil e é importante que nós estejamos cada vez mais conscientes, cada vez mais conversando com outras pessoas, cada vez mais entendendo a realidade, porque a gente não viu ainda as coisas mais graves que estão no porvir, porque o Brasil não tem governo. O Brasil tem um bando de psicopatas, um bando de vigaristas, um bando de corruptos baratos e de super corruptos atuando nesse governo. A gente vai demonstrar alguns fatos aqui. E você que está chegando agora, se inscreva, ajude a gente a compartilhar essas reflexões. Os portais e os canais assim que levam esse tipo de tema, eles precisam crescer muito no Brasil, todos eles, porque a gente precisa fazer frente essa onda de ignorância e de obscurantismo, né? Se você acredita nisso, você é muito bem-vindo. Vamos embora, dê o clique aí, dê o joia e vamos embora. Mande para os amigos, mande para as pessoas que você gosta, que você conhece, enfim, os assuntos que a gente trata aqui você não vê pelos grandes meios de comunicação, tá bom? Gente, então vamos começar aqui a fazer uma análise de coisas que estão acontecendo de fora para dentro do Brasil. Estou gravando esse programa num domingo, agora dia 24 de maio, e nesse domingo o jornal New York Times publicou na sua capa, uma capa bastante pesada, né? Botou, na verdade, 1.000 nomes de pessoas que morreram por conta do Covid nos Estados Unidos, e lá já ultrapassaram o número de 100 mil mortos. Esse número pode ser maior também, porque eles têm dificuldades também em aferir esses dados com exatidão. E eles demonstram aqui um grande pesar e um grande inconformismo. E, de um certo modo, eles também não associam diretamente à conduta de Trump o que está acontecendo lá. Porque também, nos Estados Unidos, a grande mídia ela é corporativa, ela está sempre atendendo aos interesses das grandes empresas, as grandes companhias nacionais e transnacionais. Então, eles tentaram fazer com que a economia norte-americana não fosse paralisada. Esse erro de cálculo deles, para preservar o dinheiro, o capital, custou muito caro. Nos Estados Unidos, além dessa situação, como derivada ainda da pandemia, nós temos a questão do desemprego nos Estados Unidos, que está atingindo 39 milhões de norte-americanos. Olha, a situação é muito grave porque o pessoal fica sem receber salário, não tem dinheiro para pagar plano de saúde, porque o sistema de saúde é quase todo ele privado nos Estados Unidos. Eu não sei se tem algum ponto lá que tem algum serviço público, né? Então esse pessoal fica sem atendimento médico. Então a catástrofe é gigantesca. Como o Trump também é um sociopata, a diferença do sociopata dele lá para o nosso aqui, porque o que é um pé rapado que se enriqueceu com dinheiro público, fazendo seus pequenos trambiques. E Trump fez grandes trambiques no campo da iniciativa privada, né? Mas o desafeto, o desamor, a desatenção deles com seres humanos são idênticas, a de lá e a de cá. E ele tem um assessor lá que está dizendo o seguinte: tem que parar de dar auxílio para o americano, senão ele vai se acomodar, ele não vai mais buscar emprego e a economia vai ficar travada, né? Então, gente, o cenário que se avizinha, ele é muito complicado. Os Estados Unidos estão perdendo essa hegemonia total que eles sempre tiveram em vários campos. E aí, como um desdobramento dessa situação, a gente está tendo o que está acontecendo na Venezuela, por exemplo. Os americanos fizeram um bloqueio durante alguns anos contra a Venezuela, estão confiscando dinheiro, companhia, fazendo todo tipo de pressão, financiando terrorismo, enfim. E a classe média alta venezuelana é parecida com a alta classe média brasileira. Ambos têm um nível de subserviência, de sonho americano, né? Idênticos. E eles estavam apoiando sempre os bloqueios que estavam acontecendo contra a Venezuela, porque estava atingindo o povo mais pobre venezuelano. Quando começou a faltar gasolina, porque o modelo venezuelano é muito parecido com o modelo brasileiro, sempre se exportou o óleo pesado e se importou alguns derivados.
O Brasil hoje também importa gasolina. E a Venezuela, por incrível que pareça, também importava gasolina, porque era um produto refinado fora, enfim. Quando começou a faltar gasolina na Venezuela, a classe média lá começou a ficar meio nervosinha também, né? E agora, depois de um bloqueio declarado pelos Estados Unidos, a Venezuela furou esse bloqueio, bancou, enfrentou os Estados Unidos junto com o Irã. O Irã vendeu 5 superpetroleiros carregados de gasolina e esse é o momento que os venezuelanos estão comemorando a chegada e fazendo a escolta, né, do petroleiro iraniano, que já chegou na Venezuela. Eu acompanhei isso pela internet e o povo foi para as janelas lá aplaudir, festejar, enfim. Então, isso é sinal que nós estamos diante de uma situação geopolítica multipolar. Os Estados Unidos já não têm essa hegemonia toda, exceto em países como o nosso aqui, que tem um bando de vigaristas psicopatas que vieram das profundezas dos pântanos, que vieram dos sarcófagos infectados lá das profundezas, né, do submundo, para governarem o Brasil. Então, nós estamos em maus lençóis porque a gente está copiando o pior que está acontecendo no mundo. Bom, e isso está rendendo assim, desdobramentos muito tristes aqui no Brasil. Nós estamos com mais de 22 mil mortos no Brasil. A gente está vendo nos jornais aqui as principais ONGs relacionadas ao meio ambiente, mostrando o perfil desses psicopatas na figura do Salles. Eles querem que o Salles seja retirado do governo. Mas Salles é apenas um desses vigaristas que estão no governo federal, né? Essa reunião que todos nós assistimos, e agora vamos partir para o assunto mais interno, é uma reunião que dá alguns nortes para reflexão. Por exemplo, se você ficou indignado, meu amigo, minha amiga, veja o lado positivo disso. É sinal que você é uma pessoa saudável, você é um ser humano, você tem princípios éticos e princípios morais. Porque as pessoas que não se indignaram com aquele show de patifarias, essas pessoas elas têm problemas. Se você conhece alguma delas, é melhor você ir meio se afastando, porque são pessoas que têm problemas seríssimos, são pessoas que você não pode confiar. Alguém que não se indigne com aquilo que nós vimos ali, gente, essa reunião ela denotou várias coisas, né? Além de ser um coletivo de cafagestagem, que inclusive coloca as mulheres ali numa situação, só tinham 2 mulheres, mas coloca essas mulheres numa situação moral complicada, porque 2 mulheres ficarem escutando aquele covil, aquela caterva, né, reunida, falando o que estavam falando, e não se levantarem, e não protestarem, e os homens que estavam ali não se levantarem para fazer nenhum tipo de reparo também, é uma coisa absolutamente dantesca, né? Mas o dantesco que foi escondido, e eu comentei já com vocês, foi a participação do ministro Guedes. O ministro Guedes, ele está sendo preservado porque ele representa os interesses transnacionais, os interesses mais vigaristas, mais venais do nosso país, estão ali representados em Guedes. E Guedes deu esporro ali no general Braga Neto, que ficou calado, como ficaram todos os militares ali no governo Bolsonaro, e aí a gente precisa colocar um parênteses, né? O que são os militares no governo Bolsonaro? Eu tentei achar uma palavra, mas não achei uma que definisse melhor do que a palavra corruptos. Eles são corruptos e corruptos baratos. Porque se eles estivessem ali no governo sem receber o seu contra-cheque, estivessem todos imbuídos ali numa missão patriótica e nacionalista, você até dava um desconto, porque eles são mal formados, eles fazem péssimas academias militares, eles não têm uma visão multifacetada da realidade, não têm uma visão geopolítica, eles são verdadeiros asnos do ponto de vista da geopolítica, da interpretação da economia. Poderiam ser patriotas e burros, mas eles são burros e são antipatrióticos e são corruptos, porque eles estão ali para receber um contra-cheque melhor, porque alguém que assiste um assassino falando aquilo que Bolsonaro fala, aliás, Bolsonaro poderia escrever um único livro no mundo, né? As hemorroidas e a liberdade, porque isso aí foi uma coisa absolutamente surreal, né? O mundo está querendo entender qual é a relação de hemorroida com liberdade que foi colocada ali nessa reunião pelo Bolsonaro.
Então os militares brasileiros foram reduzidos, eles estão no governo Bolsonaro, a corruptos baratos. A gente tem os corruptos, os super corruptos das superestruturas que são coordenados pelo Paulo Guedes, com apoio dos grandes meios de comunicação, os sócios dos grandes meios de comunicação, das grandes empresas que preservaram a cafagestagem, a canalice, a sordidez que Guedes demonstrou nessa reunião. Ele simplesmente, 2 dias de Jornal Nacional, ninguém falou dessa história. E aí vocês vão falar, por que você fala tanto da Globo, não fala da Record, da Bandeirantes? Porque a Globo é a super representante da super plutocracia. Os outros são pequenos batedores de carteira, Record, Bandeirantes, SBT, perto do que foi a família Marinho ao longo de todo o tempo. Lembrem que os filhos de Roberto Marinho são super bilionários. Eles estão no rol dos bilionários da revista Forbes. Então, o interesse que tem essa gente é o mesmo interesse que tinham os senhores de escravos e seus sócios na época da escravidão. Eles estão pouco se ferrando com o povo. Bom, só para sublinhar o que Guedes disse nessa reunião, que foi escondido, ele falou para vender a porra do Banco do Brasil, um banco que é fundamental para a economia brasileira, sempre foi. Falou de praticamente escravizar jovens, dando uma mixaria de R$200 para os jovens, para eles fazerem Ordem Unida, ou SPB, doutrinar jovens nos quartéis, e praticamente trabalho escravo. É a mente escravocrata. Ele falou que o governo já tinha derrubado 2 torres inimigas, uma foi da Previdência Social, então ele considerava o aposentado, o cidadão tão necessitado do nosso Estado brasileiro, como uma pessoa inimiga. Depois ele usou uma metáfora, que essa aqui foi dantesca, né? Todo mundo acha que estamos distraídos, abraçam a gente, se embolam com a gente e nós botamos a granada no bolso do inimigo. Portanto, eles vão ficar 2 anos sem aumento. Então, o servidor público é um otário para Paulo Guedes que recebeu uma granada no bolso porque estava distraído. E depois ele defendeu o turismo sexual e cassino e mandando essa galera se ferrar, né? Estou usando ferrar porque o vocabulário ali foi o vocabulário da curriola, né? As pessoas ficam dizendo, aquilo foi que nem uma reunião de máfia. Não, gente, reunião de máfia, eles pelo menos devem ser mais objetivos, eles se reúnem por um propósito. Eles tiram uma pauta, depois todo mundo sai para fazer o seu negócio, né? Isso no campo da ilicitude. E se você quiser pensar no campo da licitude, você consegue imaginar alguma reunião de uma multinacional, de uma empresa grande, de uma empresa pequena, você reunido com funcionários e ter aquele tipo de linguajar, aquele tipo de comportamento? O presidente da Caixa Econômica Federal fazendo apologia da pistolagem, que não é respeitar a lei, que ia tirar 15 armas de casa para enfrentar a polícia. Quer dizer, um desqualificado. O presidente da República dizendo que tinha que armar todo mundo, praticamente estimulando o Brasil para uma guerra civil. Então, gente, nós temos ali só tomadores de cafezinho em relação aos militares nessa reunião. Corruptos, porque estão ali recebendo um contra-cheque para ver o nosso povo ser assassinado. A gente tem um ministro da Saúde que é um militar, que é um corrupto, porque está recebendo um contra-cheque para matar o povo brasileiro. Então, gente, a gente não tem que ter receio para falar dessa gente, porque eles são servidores públicos e eu sou um cidadão. Sou eu, é você que está pagando o salário dessa gente. E esse pessoal, eles que tinham que respeitar o povo brasileiro, eles que tinham que ter compostura, eles que tinham que analisar se eles têm competência para servir o Brasil aonde eles estão ou não, se eles estão ali apenas para ganhar o contra-cheque deles. Então a gente tem que denunciar, eles sendo servidores civis, sendo servidores militares, sendo servidores marcianos, sendo subaquáticos, subterrâneos, o raio que o parta. Se eles são pagos com o dinheiro do povo brasileiro, é o povo brasileiro que eles têm que servir, tem que atender. E aí a gente não tem que aliviar nenhum deles, não. Todos eles vão carregar essas mortes nas costas para todo sempre. Bom, e o Guedes lá no final, ele falou que nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias e as pequenas companhias a gente vai perder dinheiro, aquela coisa toda. Bom, o jornal o Globo de hoje, domingo, coloca aqui uma notícia, né? Ele sempre na tática do morde-a-sopra. Eles colocam aqui a revelação que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro tem loja que cresceu 860% em 2 anos, né? Então, quer dizer, a família Bolsonaro é muito próspera fazendo negócios dentro do governo e os amigos fazendo negócios privados que dão muito dinheiro. É um pessoal que consegue, no nosso país tão miserável, com tantos problemas econômicos, o pessoal ganha muito dinheiro, né? É um negócio impressionante.
Eu gosto de sublinhar a vocês como existe toda uma estrutura que está funcionando a favor da situação no Brasil ser cada vez mais dramática para o povo brasileiro, para as pessoas de classe média baixa, as pessoas pobres, os pequenos empreendedores, como essa estrutura toda está sendo dissolvida, ela está sendo massacrada para que o Brasil possa ser vendido de uma forma muito barata, muito vil, né? A gente tem que denunciar esse pessoal. Nós estamos diante de um grupo de corruptos no seu nível moral, no seu nível ético, no seu nível profissional, no seu nível patriótico, e a gente tem que ter muitos holofotes, muitas lamparinas, a gente tem que denunciar, a gente tem que gritar mesmo, a gente tem que ir para as ruas. Eu espero que quando passar essa pandemia, que a gente consiga mobilizar a sociedade brasileira para a gente dar um não, a gente dar um basta, esse tipo de destruição que estão fazendo com o nosso país. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, continue mandando suas críticas, sugestões, porque eu leio todas as mensagens que vocês mandam para cá, tá bom? Um grande abraço, tchau!